Olá, seja muito bem-vindo, você que nos segue no melhor canal de profecias do YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, onde estamos agora tratando das meditações, estamos fazendo meditações sobre o livro O Último Convite. Esses vídeos têm o objetivo de animar você a ler esse livro. Baixe o seu PDF gratuitamente aí no link que vai ser deixado aí no descritivo do vídeo. E também acompanhe os demais vídeos para que você possa compreender então todo o contexto das três mensagens angélicas que nós temos tratado. No último vídeo, então, nós falamos que essas três mensagens angélicas, elas são levadas a um mundo sem esperança, lá em Apocalipse 14, através de anjos. E nós vimos que esses anjos são seres humanos, pessoas, eu e você, que devemos levar então essa mensagem de advertência, uma mensagem de esperança a um mundo que está perecendo. Esses anjos, diz Apocalipse capítulo 14, verso 6, que eles têm uma mensagem muito importante a ser pregada ao mundo. Lá nos é dito que eles têm nas mãos um evangelho, mas não é qualquer evangelho. Ali nos é dito que esse evangelho é um evangelho eterno. Segundo o dicionário, eterno significa sem início ou fim. Sem início ou fim. É interessante notar que essa é a única vez no livro do Apocalipse, e talvez em toda a Bíblia, que o Evangelho aparece com esse adjetivo eterno, o que nos dá a certeza, a importância e a relevância desta mensagem que está sendo pregada. Não é uma mensagem qualquer, ela é uma mensagem que tem referência, portanto, à vida eterna. Mas o Evangelho, você poderia me perguntar, não são as boas novas, irmão Eduardo? Sim, as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nós. Ora, se Jesus morreu por nós, como o Evangelho é eterno? Não seria o Evangelho apenas a partir da morte de Cristo? Não. O Evangelho é eterno porque desde a fundação do mundo, antes dos tempos eternos, ele foi formulado na mente da divindade, na mente da Trindade, e ele foi apenas colocado em execução no momento do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Mas o Evangelho é eterno, ele já existiu e a salvação nos foi planejada para que quando nós dela precisássemos, nós pudéssemos utilizá-la. Deus não foi pego de surpresa quando o pecado entrou no mundo. Não foi assim. Deus não apenas viu o pecado e falou, e agora, o que vamos fazer? Não, esse plano já estava traçado para que nós pudéssemos nos beneficiar dele quando então nós precisássemos. Veja esse texto de Paulo, que é dito lá em Tito, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna. Olha essa passagem agora. Que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Portanto, a vida eterna, o evangelho eterno, nos foi prometido por Deus, planejado por Deus antes dos tempos eternos. A Bíblia coloca isso como uma referência a sempre. O plano sempre existiu. Deus, quando decidiu criar o homem, ele também decidiu que se o homem viesse a cair, e Deus já sabia que ele cairia, então seria colocado em execução um plano. É esse evangelho que está sendo pregado. Esse evangelho que precisa ser pregado. Um evangelho que não muda, um evangelho que não pode ser trocado, modificado. A característica desse evangelho é que ele é único. Não existe outro evangelho a ser pregado. Paulo, inclusive, no livro de Gálatas, ele chega a dizer assim, olha, se nós, ou ainda um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, portanto, nesse verso, que lá na época dele, na época que ele estava escrevendo esse texto, a sua carta aos Gálatas, já existia um outro evangelho sendo pregado. A questão é, o evangelho tem sido pregado no mundo todo. Eu já ouvi várias pessoas de várias religiões, de várias denominações religiosas,
me abordarem com essa questão. Mas Eduardo, o evangelho não está sendo pregado no mundo todo? Praticamente todo mundo conhece sobre Cristo. Esses são ali da janela 1040, né, chamada aquela região do mundo mais populosa, onde as pessoas adoram vários deuses e tem outras religiões que não seja a cristã. Mas a questão é, o evangelho que está sendo pregado é este evangelho que nós estamos tratando nas mensagens angélicas? Esse evangelho que é dito que é um evangelho eterno? Será que existe um outro evangelho? Uma outra pergunta. Será que existe um outro evangelho sendo pregado? Eu creio que sim. Eu vou dar 2 exemplos para vocês nesse vídeo, brevemente. Primeiro, um evangelho que não é eterno é um evangelho com base nas obras. Esse é um tipo de pensamento que joga o sacrifício de Cristo no chão, para não dizer no lixo. Queridos, Cristo era o próprio Deus. Veja, o próprio Deus, agora em carne, morre para nos salvar. Será que isso não foi suficiente para garantir a nossa salvação? Será que agora precisamos dar uma forcinha a Deus? Precisamos colocar as nossas obras também nesse plano para poder completá-lo? Quando o evangelho é baseado nas obras, é como se nós disséssemos para Deus: olha Deus, muito obrigado pelo seu sacrifício, mas ele não foi completo, não foi perfeito. Então faz o seguinte, pega também as minhas obras, coloca nesse bolo, bate tudo no liquidificador e aí apresente a Deus o Pai e talvez assim o Pai o aceite. Queridos, as nossas obras são ditas na Bíblia que elas são trapos de imundícia, ou seja, elas não valem nada. Portanto, esse evangelho, com base nas obras, onde diz assim que o homem precisa ser bom para ser salvo, que ele precisa fazer obras para alcançar a salvação, é um evangelho falso, não é o evangelho eterno. E eu digo para vocês, esse evangelho tem sido pregado. É um evangelho onde diz assim, olha, Deus, eu sou bonzinho, eu faço boas obras, então o Senhor tem que me salvar. Nesse tipo de evangelho, Deus se torna devedor do homem. Como que esse evangelho pode ser pregado? Como que esse evangelho pode ser o eterno? Não é o evangelho eterno. O evangelho eterno é aquele que diz, o próprio Deus morreu por você. Você não precisa fazer nada a respeito das suas obras para acrescentar ao plano da salvação. Simplesmente aceite o sacrifício de Cristo. Esse é um tipo de evangelho que está sendo pregado. Quer um outro tipo de evangelho que está sendo pregado, que não é o eterno? Um evangelho sem lei. Um amor sem juízo. Um plano da salvação onde Deus é um Deus apaixonado, um Deus que faz tudo pelas suas criaturas. Queridos, Deus já fez tudo por nós. Esse tipo de evangelho é evangelho sem lei, aquele evangelho que parece que Deus vai ficar se descabelando no céu se você não for para lá. Isso não é verdade. É verdade que vai ficar um vazio no coração de Deus se cada um de nós decidimos não estar no céu. Porque isso é uma decisão. Mas Deus não vai se descabelar. Não vai ficar como um namorado que perdeu a sua namorada, um adolescente, descabelando-se porque agora meu filho não quis vir aqui para o céu. Um evangelho sem lei, um evangelho sem juízo. Queridos, essa é uma distorção do evangelho. Porque veja, o evangelho que diz assim para você, você só precisa amar a Deus, você não precisa obedecê-lo. Na sua origem ele já é distorcido. Porque um evangelho que não tem a lei, ele está distorcendo o evangelho pelo seguinte fato de que ele é falso na sua concepção. Se a lei pudesse ser alterada, se a lei pudesse ser eliminada, eu te pergunto, para que a morte de Cristo? Para que a morte de Cristo? Se Deus pudesse mudar a sua lei, alterar a sua lei, eliminar a sua lei, para que Cristo teria morrido? Não era mais fácil Deus dizer do céu, olha, agora tudo bem, essa lei que eu tinha feito não estava muito boa, então faz o seguinte, vamos modificar agora a lei, vamos ao invés de agora falar que você tem que guardar os sábados, tem que guardar o domingo. Aí acho que é melhor, né? Fica todo mundo feliz e tá tudo certo. Deus mudaria a lei e Cristo não precisaria ter morrido. Ora, se Cristo lá no Getsêmani, ele disse para o Pai, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Pai, eu não quero morrer na cruz. Pai, eu não estou confortável com essa situação como homem de morrer na cruz. Por favor, se tiver uma forma de fazer diferente, faça. Qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Silêncio. Sabe por quê?
Porque não existe evangelho sem lei. Não existe evangelho sem obediência à lei. Eu disse no exemplo anterior que um evangelho pelas obras é um evangelho falso. Da mesma forma, um evangelho sem obras, sem lei, também é falso. Cristo só morreu porque a lei foi quebrada e não podia e não pode e nunca poderá ser eliminada ou modificada. Ora, como equilibrar tudo isso então, irmão Eduardo? Já que você fala que um evangelho falso é um evangelho com base nas obras. Aí você vem agora e fala que um evangelho totalmente sem obras também é falso. E qual é o correto então? Com obras, sem obras? Com lei, sem lei? Como equilibrar tudo isso? É simples. Cristo fez tudo por nós na cruz do Calvário, no que diz respeito à nossa salvação. Não precisamos acrescentar nada à salvação. Entretanto, um coração que entende que foi salvo, porque ele é um pecador que quebrou a lei de Deus, ele vai agradecer a esse Deus através das obras. As obras, as nossas obras, são como um presente para Deus. É como se nós estivéssemos agradecendo a Deus pelo que ele fez, mas um agradecimento não compra o que ele fez por nós. Essa é a grande diferença. Você, quando ganha algo de uma pessoa sem merecer, ninguém de nós merece, mas quando você ganha alguma coisa de alguém inesperadamente, sem merecer, o que você faz? Você fica feliz e você fica pensando em formas de retribuir o que aquela pessoa fez. Mas o fato de você retribuir não muda o que ela já fez por você anteriormente. O presente que ela lhe deu continua sendo um presente, continua sendo de graça, continua sendo uma alegria para você. Agora, o fato de você querer retribuir e alegrar o coração dessa pessoa também não muda o fato de que ela já te deu aquele presente. Assim, tentando trazer em níveis humanos algo que é eterno, como o Evangelho, seria a salvação que Deus nos oferece. Esse é o Evangelho verdadeiro, um Evangelho eterno. Um Evangelho que diz assim, olha, aceite a Cristo, mas não deixe de obedecer à lei. Aceite o seu sacrifício, mas não deixe de fazer as boas obras como gratidão e resposta e reconhecimento àquilo que ele fez por você. O Evangelho eterno é aquilo que Deus faz por nós. O Evangelho eterno é a solução de Deus para restaurar a normalidade, a sanidade e vida em um mundo imerso em anormalidade, insanidade e morte. Que o Evangelho eterno, o único Evangelho verdadeiro, seja aquele que transforme a tua vida. Você seja uma nova criatura, consciente daquilo que Deus fez por você e que em breve Ele voltará para nos buscar, para colocar um ponto final na história desse mundo. No próximo vídeo, nós veremos então que esse é um chamado para todos. Além desse Evangelho eterno ser algo transformador na nossa vida, ele também vai nos chamar a uma resposta positiva a esse Evangelho. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.